Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Sou Eduardo Vicente, projetista, design gráfico 3D e instrutor da Vicente Projetos. Antes de tudo, peço que se inscrevam no canal e curtam os vídeos para que toda vez que gravarmos um vídeo novo, vocês recebam a atualização de novas postagens, ok? Bom, ao abrir o Revit, essa é a primeira tela de abertura do programa, onde nessa primeira janela, nessa primeira área aqui, eu tenho um menu de projetos, onde eu posso abrir um arquivo que já foi feito no Revit, um novo arquivo, baseado, que eu vou fazer do zero, tá? Ou baseado no modelo, pode ser um modelo de construção, um modelo de arquitetura, um modelo estrutural ou até mesmo um modelo mecânico. Apesar de ser um programa feito para arquitetura e engenharia, pode ser utilizado também para mecânica, tá, gente? Bom, nessa área eu tenho os 4 últimos projetos trabalhados no Revit, onde eu tenho alguns exemplos quando você inicia do zero o teu Revit e quando eu estou trabalhando com algum projeto que já está em andamento. Abaixo eu tenho as famílias, comparado com o AutoCAD, são os blocos do Revit, onde a diferença é que enquanto o AutoCAD eu possuo blocos apenas em 2D ou em 3D, as famílias do Revit, a gente vai ver mais lá na frente, é um bloco com muitas informações, com especificação de altura, comprimento, largura, tipo de materiais, além de você poder alterar tamanho, espessura e etc. desse nosso material, ok? Lá em cima eu tenho o ícone do Revit, o Rzão, onde ao clicar nele abre-se o menu, onde também eu posso iniciar um arquivo novo, posso abrir um arquivo já trabalhado, salvar como, tá? Gente, infelizmente ainda não é possível salvar como outras versões do Revit. Não sei porque a Autodesk ainda não colocou essa opção como existe nos outros softwares, como AutoCAD, 3D Studio Max e etc. Mas tem uma forma da gente trabalhar com o Revit mais atual e poder abrir esse mesmo arquivo numa versão anterior, tá? Bom, eu posso exportar, fluxo de trabalho, publicar, imprimir e fechar. Bom, começando com um novo aqui, eu posso iniciar um novo projeto, que é um projeto de arquitetura do zero, uma família, que é um bloco, tá? Uma massa conceitual, um bloco de imagens em carimbos. O que é isso? É a nossa prancha, gente. A nossa prancha, o carimbo, a nossa legenda. Símbolo de anotações, que a gente pode também criar nossos símbolos ou editar alguns já criados. Posso abrir um novo projeto, uma nova família, um arquivo do Revit, tá? Componentes de construção, e aqui ó, vem o pulo do gato, ó, arquivo IFC. É com esse arquivozinho aqui, tá? Nessa extensão que a gente tem a possibilidade de abrir em outras versões, mas isso em outra aula a gente vai ver. Podemos salvar o arquivo, salvar como, aí eu tenho salvar projeto, família, modelo ou uma biblioteca, tá? Exportar, aí eu posso exportar para formatos do AutoCAD, ó, DWG, DXF, DGN, SAT, tá? Posso salvar como DWF, tá? Trabalhar com terreno de construção, arquivos FBX, o IFC, que eu acabei de falar para vocês, entre outros, tá? Bom, aqui no finalzinho do menu eu tenho o ícone fechar. Gente, não é preciso você fechar o Revit para abrir um novo projeto. Basta clicar nesse ícone que ele volta para a tela de abertura e lhe dá a possibilidade de você abrir um novo arquivo. Esses dois ícones aqui, ó, eu tenho as opções, que são as configurações do nosso Revit, a gente vai ver isso mais à frente, tá? E eu tenho aqui sair do Revit. Clicando aqui, aí sim eu saio do programa, mas logicamente após eu finalizar o nosso trabalho. Acima eu tenho ícones favoritos, tá? Que são os ícones que a gente utiliza mais. Você pode reconfigurar isso aqui, colocar só os ícones que você utiliza. A gente tem como mover essa barra para outro local. Abaixo eu tenho um menu que ele vai abrir à medida que eu entrar em um novo projeto, ok? Então vamos lá. Vou clicar aqui ó, no modelo de arquitetura, que é um modelo já criado. Essa aula nossa, lembrando, é a nossa interface gráfica do Revit.
onde se localiza as ferramentas, os comandos, a área gráfica em si. Bom, deixa eu diminuir um pouquinho isso aqui. Como eu estou dando aula em Datashow, gente, eu tenho aqui as propriedades, ela está agrupada, ó. Então vou só organizar ele aqui para ficar exatamente como ele vem, pronto. Tá? O Datashow ele diminui um pouco essa janela aqui, fica um pouquinho ruim da gente ver, mas tudo bem. Bom, iniciando aqui eu tenho o menu arquitetura, onde é possível criar uma parede, uma porta, janela, componentes, pode ser componentes em 3D, mobiliário, o que eu puder criar, eu entro aqui no componente, venho aqui ó, em modelar no local e eu tenho milhões de possibilidades. Coluna, tenho coluna de pilar estrutural, coluna arquitetura, telhado, ele cria telhado automaticamente, forro também automático, piso. Sistema de cortina, gente, é aquela parede de vidro que a gente vê na fachada dos grandes arranha-céus, nos grandes edifícios. Guarda-corpo, rampa, escada. Aí eu tenho a parte de texto, tá? A parte de ambientes. Eu posso definir através desses ícones aqui o nome de cada ambiente, seguido da sua área em metro quadrado, definir a área total construída, a área total demolida e etc. Outras ferramentas, abertura de parede, posso criar níveis, posso desenhar através de eixos. E aqui são os planos. Próximo menu é o menu estrutura. A parte de engenharia eu tenho aqui, ó, coluna, viga, treliça, sapata isolada, laje, vergalhões, ó. Toda a parte de estrutura eu posso trabalhar também no nosso Revit. Sistemas. Aqui no sistema eu tenho duto, marcador de posição, duto flexível, terminal de ar, peça de fabricação, equipamento mecânico, tá? Eu tenho a parte de hidráulica, a parte de elétrica, a parte de ar-condicionado, tudo no Revit é possível a gente fazer. Inserir, eu posso inserir arquivos do próprio Revit, arquivos IFC, gente, olha aqui, eu vou ensinar como é que se faz, tá? Vínculo do AutoCAD, eu posso importar um arquivo do CAD como um link ou não, tá? Arquivos da nuvem, decalque, eu posso puxar uma imagem e inserir em um projeto, na área do projeto. Eu tenho anotações, que é a parte de dimensionamento, de texto. Analisar, essa parte de análise é a parte estrutural, a parte de cargas e uma parte bem mais avançada. Massa e terreno é a nossa topografia. A gente vai fazer curvas de nível, inserir modelos, componentes do terreno, estacionamento, plataforma de construção. A gente vai ter como criar regiões no nosso terreno para representar o nosso agenciamento. Colaborar, essa parte de programação. Vistas, eu tenho vista 3D, vista de câmera, caminhando pela cena, renderização e etc. Gerenciar, aqui em gerenciar é onde eu configuro todas as ferramentas do meu Revit, desde cotas, desde materiais, vistas e etc. Tudo que eu puder configurar, eu configuro aqui em gerenciar. Posso configurar nesse menu configurações adicionais, estilos de linhas, espessuras. Gente, espessuras é automático no Revit. No AutoCAD a gente tem que criar layer, definir a espessura do layer, definir como ele vai ser impresso. Aqui não, aqui a gente já é automático. Você só especifica a escala que você quer imprimir e ele já gera o desenho com essa espessura, tá? Suplementos. Em suplementos eu posso adicionar ferramentas para exportação, onde a gente vai ver aqui mais na frente que eu tenho como trazer um software, onde a gente vai instalar ele no Revit, para que ele exporte do Revit o arquivo para o Lumion. E em outra aula eu vou mostrar para vocês como é que se faz isso também. Modificar, na aba modificar, eu tenho as ferramentas que veio lá do AutoCAD. Semelhante mesmo ao AutoCAD, alinhar, offset, espelhar, mover, copiar, rotacionar, tudo isso a gente vai ver no decorrer das nossas aulinhas. Nessa área eu tenho a área gráfica, é a área do projeto, onde eu tenho esses símbolos aqui, ó, tá? Esses símbolos indicam exatamente a direção do nosso projeto, onde eu tenho o norte, o sul, o leste e o oeste, indicando as minhas vistas. Observação:
tenha cuidado para não deletar essa vista. Caso você delete esse símbolo, a sua vista vai sumir, ela não vai aparecer. Então você vai ter que inserir uma nova vista, vai ter que nomear essa vista para poder ser vista no teu projeto. Eu tenho um menu de ícones de visualização aqui também. Abaixo, essa barrinha de ferramentas é a barrinha de ferramentas de configuração de estilo de visualização, onde eu tenho aqui a escala que eu estou desenhando. Gente, é automático. Se eu estiver desenhando na escala de 1 para 100 e eu lembrar lá na frente, eita, não era para eu desenhar na escala de 1 para 100, é para eu desenhar na escala de 1 para 75, basta eu clicar aqui, ó, e modificar para a escala de 1 para 50, 1 para 25. Eita, não tem 1 para 75. Então eu tenho como clicar em personalizado e adicionar uma nova escala. Eu tenho aqui, ó, estilo do nível de detalhe 2D, estilo do nível de detalhe 3D. Eu tenho aqui, ó, caminho do sol ativado. Eu posso fazer o meu estudo solar no Revit, entre outras ferramentas que iremos ver mais adiante. Aqui eu tenho uma janela de propriedades, onde cada objeto que estiver selecionado, ele vai mostrar nessa janela as propriedades desse objeto que está selecionado. Quando não há nada selecionado, ele mostra as opções ou configurações, desculpem, do piso em questão. Ou seja, se eu estiver no térreo, ele vai mostrar as configurações do térreo. Se eu estiver no primeiro pavimento, ele vai mostrar as configurações do primeiro pavimento. Navegador do projeto. Em navegador do projeto é onde eu organizo minhas pranchas por piso. Pavimento térreo, primeiro pavimento, segundo pavimento, coberta, mezanino, garagem semienterrada e por aí vai. Aqui também eu configuro a minha planta de forro e as minhas elevações. Elevações é o meu nível, é a minha altura. O Revit, ele trabalha sempre, gente, do nível 0 até o pé esquerdo do nível superior, tá? Por quê? Porque quando a gente vai para o nível do primeiro pavimento, o piso ele é gerado 15 centímetros para baixo, ou a espessura do piso que você configurar, ok? Bom, feito isso aqui, tá? Eu tenho a primeira ferramenta que a gente vai trabalhar para iniciar o nosso projeto no Revit, que é a unidade de configuração de medida. Então eu digito no teclado, não precisa apertar Enter, eu tenho o atalho UN, que é a abreviatura de unidade, UN, e ele vai aparecer, ó, a janelinha de unidade aqui, ó, certo? Nessa janela eu configuro aqui, ó, nessa primeira linha, a minha unidade que eu vou trabalhar. Vejam que ela está em milímetro. Então vou clicar, vou escolher aqui, ó, metros, e depois eu escolho o arredondamento, se eu quero uma casa, duas ou mais casas decimais. Vou escolher 2 casas decimais. Símbolo de unidade posterior à unidade de medida, certo? Então aqui, ó, metro. Só que, gente, a gente não utiliza essa unidade de medida para cota, porque senão vai poluir muito o nosso desenho. Então a gente deixa nenhum. Suprimir zeros à direita, posso marcar ou desmarcar, tanto faz, é uma questão de preferência, ok? Clicou em OK, aqui já modificou. A área está aqui, ó, já aparece, ó, em metro quadrado, já está aqui em metro quadrado. Basta eu modificar o arredondamento também para 2 casas decimais. E aí, quando aparecer lá nosso metro quadrado, vai aparecer com as 2 casas. Volume, aparece em metros cúbicos, já está aparecendo 2 casas, o símbolo de metro cúbico. No caso de área e volume, tem que se ter essa unidade de medida para representar. No caso do ângulo, ângulo aqui a gente trabalha sempre com graus, minutos e segundos, tá? Inclinação. Na inclinação, a gente representa sempre ela em percentual. Por quê? Inclinação de rampa, inclinação de coberta, sempre é representado em percentual. Vou dar um OK. Moeda, neste caso da moeda, eu não tenho o símbolo de real. Então vou utilizar o cifrãozinho só para indicar que é dinheiro, moeda, tá? E modificar também 2 casas decimais. Densidade de massa já está configurado, quilograma por metro cúbico, 2 casas decimais. E por último, gente, aqui agrupamento de símbolo dígito decimal. Como é um programa americano, ou sei lá, exterior,
ele trabalha primeiro com vírgula e por último ponto. No nosso caso é o contrário, é ponto, ponto e depois vírgula. Então você escolhe a segunda opçãozinha aqui, ó, e ele já deixa configurado. Clicou em OK, pronto, o nosso projeto está pronto para ser desenhado, projetado, tá? E dar andamento ao nosso desenho. Bom, gente, por hoje ficamos por aqui nessa aula. Peço a vocês novamente, se inscrevam no nosso canal, curtam, e assim que eu fizer um novo vídeo, toda vez que eu fizer um novo vídeo para vocês, ele vai avisar no seu e-mail, no seu YouTube lá, que você recebeu essa atualização, ok? Até mais, um abraço, fiquem com Deus.